Fala, time Fregona Trader na área. Como é que você tá? Como é que tá a sua segunda-feira pós-carnaval? Espero que tenha sido tudo em paz e a gente possa prosseguir. Lá no nosso grupo de WhatsApp, é um grupo gratuito com informações que a gente troca todo dia com a galera, falando sobre o que está acontecendo no mercado, indicações, as análises que eu faço. É um grupo que, se você quiser fazer parte, você pode entrar. Ali tem traders que já estão no mercado há tempo, tem gente que não sabe o que é um candle, que está ali também começando a ver os nomes, se familiarizando com os termos, com o modelo, a forma que a gente analisa o gráfico. Então, você é muito bem-vindo se quiser fazer parte com a gente. O link vai estar aí na descrição. E se você ainda não está lá seguindo a gente no Instagram, segue aí, @FregonaTrader, e vai ser uma satisfação ter você ali. A gente sempre, diariamente, eu posto pensamentos, ideias, principalmente lidando com as emoções, que é a minha área de atuação até hoje. Eu tenho uma clínica, eu trabalho com pessoas com transtornos emocionais. Então, você imagina alguém diante do gráfico sem qualquer estrutura emocional, entrando naquele overtrading, entrando em situações de que ele não consegue ter controle emocional ali na hora, então ele entra ali em uma sequência de loss um atrás do outro, e isso é muito comum de acontecer, principalmente para quem está começando no mercado. Então, galera, vamos para cima, beleza? Eu vou fazer uma análise agora do Bitcoin, exclusivamente do Bitcoin, para o vídeo não ficar muito longo, e o que é que o Bitcoin traz para a gente? O Bitcoin tem estado numa queda brusca, né, já tem dias e tem assustado muita gente. Na minha percepção, ainda não é o melhor cenário, mas depende de que lado você está, né? Então a gente vai fazer uma análise agora do Bitcoin, até porque é um ativo, time, que você pode operar 24 horas. É claro que finais de semana fica mais lento, boa parte das criptomoedas ficam laterais, 60, 70% lateral, lateral, e às vezes tem esses movimentos, e a gente aproveita esses movimentos para fazer as nossas análises, as nossas transações, as nossas entradas ou saídas dentro dessas operações. Então, eu vou falar especificamente do Bitcoin. O que eu estou vendo no Bitcoin? Lembrando, time, que muitas especulações sobre o Bitcoin, se você voltar alguns vídeos meus, alguns 7, 8 dias atrás, você vai ver exatamente essa especulação quando o Bitcoin estava lá em 108, 109 mil, e eu dizendo, olha, o Bitcoin vai chegar a 69, e o Bitcoin chegou a 60 e poucos mil agora, 67, 65, agora está no 64 e alguma coisa, e a gente já havia especulado graficamente, não é especulação de mercado, não é especulação conforme notícias, não. Análise simplesmente gráfica, inclusive sem indicador nenhum, só verificando de que maneira o gráfico está me contando uma história e uma narrativa que ele está fazendo. Então, essa análise ela é fundamental para a gente começar a compreender um pouco mais o mercado, que é o grande detalhe hoje do Bitcoin. Então, vamos, sem mais delongas, vamos dar uma olhada aqui que o gráfico está dizendo para a gente aqui. Deixa eu colocar meu óculos, que sem esse olho eu já não enxergo. Vamos aqui compartilhar a tela com vocês também. Show de bola! Aí estamos nós, a telinha do Bitcoin. Como sempre eu falo, a gente começa sempre dando uma análise, pode ser do semanal para o diário, do diário para 4 horas, de 4 horas para 1 hora, mas a gente começar do macro para o micro. É o macro que determina a música e o micro toca as notas. Pensei assim. E é claro que a gente pode vir aqui no gráfico e tocar no diário para ele mostrar para a gente o diário, mas a gente também pode refinar, por exemplo, com o teclado, né, e diminuindo o tempo gráfico, como se fosse, né, uma diminuição do tempo gráfico, simplesmente reduzindo o zoom do gráfico. E essa redução do zoom faz com que eu trafegue, que eu navegue entre o gráfico durante muito tempo, em um período longo, tá bom? Então é bom você entender aqui, enquanto a gente mexe no gráfico, aqui eu estou no diário, então olha quantos dias. Por exemplo, aqui onde eu estou aqui, 9 de abril de 2025. Olha só, quase um ano atrás, só esse trecho aqui. Então, a gente voltando, né, o gráfico, mexendo nele um pouco mais no zoom, você consegue também trafegar entre os períodos e o tempo, tá? Nesse caso aqui, a gente escolhe aqui o diário, que é essa situação atual. Bom, deixa eu mostrar o que, que havia acontecido aqui quando nós fizemos um mapeamento, né? Um mapeamento. Eu havia colocado essa bolinha dizendo, olha, o Bitcoin muito provavelmente vai chegar aqui, neste fundinho. E esse fundinho era 65.148. Está desenhado desde quando a gente fez. Isso aqui é 26 de 12 de fevereiro, né? Foi do dia 12. A gente já está no dia. Que dia é hoje, meu Deus do céu? 23 de fevereiro, ou seja, 11 dias atrás, eu já tinha dito onde ele haveria uma probabilidade dele chegar, tá? E já se passaram praticamente aí 15 dias desde quando a gente havia feito essa análise, e ele então subiu,
né? Na verdade, retraiu, está pegando uma impulsão, não conseguiu romper esse fundo, tentou pegar força, não rompeu esse topo, agora está vindo em busca do fundo, que ele já rompeu esse fundo e muito provavelmente está vindo em busca de romper este outro fundo que está aqui. Então, essa é uma análise rápida do Bitcoin, baseado nessa tendência. Pessoal, essa é uma tendência e não um fluxo, tá? Isso é importante sempre, eu sempre vou frisar em todos os vídeos. Porque aqui, ó essa tendência, ó. Ele está vindo uma tendência baixista, né? O Bitcoin já está caindo tem tempo. Então ele veio aqui, ó, na tendência de baixa, então ele teve uma impulsão de baixa, retraiu, impulsionou, retraiu, impulsionou, retraiu e agora, ó, impulsionou. Está impulsionando, né? Isso aqui, pessoal, é um movimento de baixa, continuidade baixa. Topos cada vez mais baixos e fundos cada vez mais fundos. Então, entender que esse movimento é um movimento de baixa, porque ele já mostra para a gente graficamente que é um movimento de baixa entre topos e fundos, mesmo que ele tenha apenas feito aqui uma retração e não quebrado o fundo, né, não feito um boss, mas ele fez apenas uma retração e veio aqui quebrar. E ele quebrou este fundo com este candle que está aí crescendo com muita força no diário, força baixista, tá? Bem, então o que a gente precisa procurar agora no Bitcoin? Compras, loucura. Querer procurar compras aqui no Bitcoin agora é loucura. Por que loucura, Fregona? Porque a tendência está de baixa. Tendência de baixa, eu vou ir contra a tendência, muita gente faz isso, né? Querer ir contra a tendência é possível, claro. Tem gente que opera contra a tendência, nenhum problema. Mas tem um detalhe contra a tendência. É como você remar contra uma maré. Consegue nadar? Consegue, mas vai se desgastar muito. Porque a maré está indo para um lado. Vai para o lado da maré, cara. Vai nadar muito melhor. Vai mais longe. Então, inclusive nas impulsões e nas retrações. Se a impulsão é de baixa, a força tá baixista. A retração tem pouca força, por isso que você vê os candles, às vezes dá um candle cheio, mas depois fica aquela coisa toda armengada, né? Fraca, uns candlezinhos pequenos, cheio de pavio. Aí, tendência de novo, vão para cima do fluxo, né? E aí o fluxo vai acompanhar a tendência, ou seja, a impulsão é mais forte que a retração. Então eu preciso procurar impulsão. Se a impulsão está de baixa, para que eu quero comprar na retração? É simples assim, por isso que muita gente é estopada, tá? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada no gráfico novamente. Então, o que eu vou procurar agora? Bom, já sei que a tendência está de baixa, eu quero procurar o quê? Entradas, o fluxo de baixa. Olhando aqui agora, esse aqui agora nesse momento eu estou no gráfico de uma hora. E no gráfico de uma hora eu vou analisar se o fluxo também ainda está de baixa, porque já que está de baixa, você imagina eu querer comprar agora o gráfico subindo? Não, eu tenho que esperar o momento em que o fluxo também se tornará baixista. E como é, Fregona, que eu vou saber que o fluxo ficou baixista? Como é que eu sei, cara? Simples. Eu vou olhar aqui o fluxo, a entrada, o gatilho. Vou esperar o gatilho. Aqui nesse momento, por exemplo, olha que interessante. A gente está percebendo aqui, né, time, que eu vou voltar só um pouquinho aqui, ó. Ó o fluxo, né, de baixa, tá? Aqui, ó. Ó. Vambora, caindo. Ok? Essa é a intenção, caindo. Só que o que acontece? Na impulsão, eu tenho a retração. Então, aqui, por exemplo, o que a gente espera desse movimento que está acontecendo aqui, ó? Aquele impulsionou de baixa, retraiu, impulsionou de baixa, né, quebrou esse fundinho. Quem espera é que ele retraia para ele continuar o movimento de maneira saudável, em pelo menos 50%. Né? A retração geralmente é 50% da impulsão, é o que se espera. Às vezes ele vai 75%, 85% da impulsão, a retração. Eu preciso compreender o movimento. Nesse caso aqui, eu querer vender aqui agora, não seria prudente, mesmo eu estou no gráfico de uma hora, tá, time? No gráfico de uma hora, tá? Não seria prudente querer vender aqui. Por quê, Fregona? Porque ó, ele já impulsionou, retraiu, impulsionou. Qual o próximo passo? Retrair em pelo menos 50% para ele cair. Então, querer vender agora não é uma forma inteligente. Vamos refinar mais o gráfico para melhorar a minha entrada. Então, vamos ver no gráfico nos 5 minutos se ele já está criando algum tipo de gatilho de venda para eu poder usar e surfar o movimento de venda.
Então, nesse caso aqui, o que que eu estou vendo, né? O que que a gente está enxergando? O que que o gráfico está falando para a gente aqui? Bom, o gráfico está dizendo que ele simplesmente fez aquilo, né? Um time frame maior, é fractal, né, gente? Então, o que acontece no gráfico maior acontece no menor. Aí isso aqui que a gente está esperando. E olha onde é que ele está agora. Eu preciso fazer o quê? De uma forma inteligente. Ou ele criar algum gatilho aqui de queda, ou esperar essa retração, que muito, muito provavelmente ele virá fazer este movimento aqui, ó, time, ó. Esse movimento aqui. E aqui mesmo ele pode criar um gatilho de entrada. Exatamente isso aqui, ó. Pronto. Esse é o movimento esperado. Pode ser que ele faça exatamente esse movimentozinho aí, ó. Ok? Ele está fazendo aqui uma retração dessa pernada toda. Impulsão, retração, impulsão, retração. Que deveria ser aqui, tá, time? Mas como eu conheço um pouquinho a maneira que o Bitcoin gosta de se comportar, ele não gosta de deixar topinhos assim, ó, onde tem liquidez, ele não gosta de deixar. Geralmente ele dá aquele susto, ele vem aqui, finge, toma e desce. Então é comum o Bitcoin fazer esse tipo de movimento, tá, time? Mas ele poderia fazer daqui também, ó. Ele pode vir simplesmente aqui, subir em cima desse topinho e já descer validando vendas. Ele pode fazer isso, tá? Mas eu preciso esperar um gatilho de venda. Aqui ele está em alta, não está me mostrando nada. Ele está no fluxo de alta. Ele está no fluxo, né? A tendência é de baixa, não se esqueçam. Ele está no fluxo altista. Botar para vender aqui agora é pedir para tomar stop. Por que, Fregona? Porque ele está retraindo dessa pernada, ele está retraindo. Então eu preciso esperar, a não ser que ele me dê gatilho. Qual gatilho, Fregona? Pode ser qualquer um. Vamos num gatilho simples aqui, o mais utilizado. Se ele vier aqui, fazer isso aqui, ó. Descer. Aqui onde tem essa linha, tem liquidez. Tem uma liquidez antiga aqui atrás, ó. Aqui, ó. Tem um fundo aqui, ó. E um fundo forte. Desse fundo aqui que veio, ó. Pô, esse é o fundão, tá? Mas aqui perceba que ele fez aqui uma retração. Quando ele retraiu para cá, ele já impulsionou. Dessa impulsão, ó, que o pau quebrou aqui, ó. Esse aqui é o fundo forte. Esse aqui é o fundo, ó. Esse aqui, time, ó. Esse aqui é o fundo forte. Esse é o fundo. Que tá todo mundo com medo que o Bitcoin chega porque é um fundo de 60 mil dólares. Aquele que a gente marcou estava aqui, ó, 65 mil dólares. A probabilidade, time, eu não vou mentir para vocês mais uma vez, é a grande probabilidade do Bitcoin chegar aos 60 mil, porque o gráfico está me contando essa história. O gráfico está dizendo, olha, eu provavelmente vou vir buscar essa liquidez que está aqui para depois explodir. E é claro, eu quero dizer que ele pode não apenas vir aqui nesse fundo de 60 mil, como tem no gráfico, graficamente olhando, tem um fundo lá nos 40 mil que ele não veio capturar, que é esse aqui, ó, os 49 mil. Aqui tem um fundinho e temos esse fundo aqui, nos 38 mil dólares. Pode chegar aqui? Pode, pode, pode. Vai chegar? Não sei. Ó, ele já chegou no 79 de Fibo, que é geralmente uma região de decisão. É uma região de decisão. Eu estou no diário, tá, time? No diário. É uma região de decisão. Ou seja, ele pode, a partir daqui, experimentar novamente 79, ou seja, vir nos 60 mil dólares e daqui ele explodir, tá? Mas ele pode vir buscar esse fundo nos 49 mil, 50 mil dólares. O que, se ele romper os 50 mil, ele vem buscar esse fundo. Aí ele vai para os 38 mil dólares. Mas se ele retrair a partir daqui, aí ele com certeza vai dar uma boa explodida para cima, para recuperar, né, fazendo, mudando, na verdade, o fluxo, porque é exatamente isso. Ele chegou já numa zona de desconto, bem descontado. A gente já está bem descontado quando ele chega aqui no 79 de FIBO, ó, bateu em cima certinho, ó. Aqui, ó. Certinho. Por isso que eu gosto de 79 de FIBO, pouca gente usa. A maioria do pessoal usa o padrão, né? 71, 05, 0661, 73, né? 70. Eu ponho na 79 e dependendo eu vou para 85 também, que 85 é muito comum do gráfico vir mitigar essa região. E aqui, ó, exatamente em cima de 79, time, ó, exatamente em cima de 79, tá? Dessa pernada inteira, ele parou. Então, quando ele para em 79, é um sinal para mim, eu, Fregona, vejo como um sinal isso aqui, que pode haver sim a possibilidade dele descer até aqui, nos 60 mil dólares, sentir
e aí automaticamente, quando ele sentir essa liquidez aqui, aí ele pega impulso. Aí, mano, aí a gente vai pegar ele aqui em cima de novo, ó, nos 124 mil dólares. Ele vai dar uma parada aqui, porque precisa ficar que é um topo forte, 97 mil dólares, mas ele vem pro topo de novo, tá? 125 mil. Então, eu, particularmente, eu, Fregona, vou ficar de olho se ele chegar nessa região dos 60 mil dólares. Se ele chegar aqui, e aí eu vou ver como ele vai sentir. Como é que eu vou saber? O gráfico. O gráfico vai me dizer. Aqui, ó. Aqui, aqui, time, é a região do 79, ó. Aqui, ó. Ok? Aqui, ó. Então, ou seja, tem essa pernada toda para ele descer. Tem muita coisa para descer até ele chegar aqui. Mas na minha percepção, é aqui que vai ser o ponto de reversão dele, tá? Vou deixar isso gravado aqui para a gente ver se a nossa análise técnica está fazendo sentido. Mas enquanto não chega aqui, que aqui vai levar um tempo aí, pelo menos ainda. Ah, cara, ainda vai levar um tempinho, né? Pelo menos aí até semana que vem, eu imagino. Vai ficar aí perambulando entre essa semana e semana que vem, tá? Bom, então o que que eu vou fazer? Eu estou querendo vendas. Ele vai vender agora? Não imagino que ele vai ter vendas agora, até porque, como eu falei, ele está retraindo. E ele deve retrair até essa região, conforme eu desenhei aqui, ó. Essa regiãozinha é que ele provavelmente vai retrair. Então, o que que vai acontecer aqui, que a gente está esperando acontecer, né? Aqui dentro do Bitcoin. Ele fazer uma retração até essa região, aqui, e aí ele descer, criando estrutura de continuidade de baixa. Então, Bitcoin, essa aqui, esse primeiro desenho, tá, time? Eu vou até tirar a foto para botar no grupo lá, nosso grupo de Zap, ok? Esse no gráfico de 15 minutos. Vamos olhar no gráfico de 5 minutos para ficar mais fácil também. Observe que o desenho é praticamente o mesmo. Praticamente o mesmo desenho. Seria aqui, ó. Ok? Já desceria, já criando estrutura de venda. Já ia criar mais ou menos aqui, por aqui nessa região. Depois ele corrigir por aqui, ó. Ia criar aqui uma região de POI. Basicamente isso aqui, ó. E aí onde é que eu ia? Onde seria a minha entrada, Fregona? Bom, depois que ele fizesse essa correçãozinha aqui, ó, a entrada seria mais ou menos aqui, onde ele fizer esse fluxo, ó. Aqui, ó. Essa pernada aqui, ó. Aqui é a sua entrada. Como que eu vou entrar aqui, Fregona? Aqui você entraria em posição vendida, né? Stops em cima do topinho aqui, sua entrada em 50% aproximadamente da pernada, pode ser um pouquinho mais também, mas ele ultrapassou 50%, pode montar sua posição para você vir atrás de 3 para 1, pelo menos, que seria aqui, ó, o alvo. Isso aqui seria a nossa movimentação para o Bitcoin. Ok, time? Essa região aqui que a gente marcou é a região de POI, um ponto de interesse que acontece nessa força desse movimento. Fregona, como é realmente o movimento? O movimento ele é simples, time, ele é isso aqui, ó. Ele vai vir mitigar essa região, sentiu, cria, ele já desce criando essa estrutura aqui de continuidade de baixa. Só que quando ele cria essa estrutura, boa parte das vezes ele volta para mitigar esta região nessa pernada, que é uma região que nós chamamos de POI. É um ponto de interesse aqui institucional, tem briga de preço nessa região aqui, nesse POI, né? O nome é uma sigla em inglês, ponto de interesse. E nesse POI aqui, aqui sim é a minha venda, nessa região aqui, ó, nessa pernadinha, aqui é o POI, certo? Essa pernada aqui, ó. Isso, essa pernada. Aqui, ó. Aqui é o POI. Ele vindo visitar novamente essa região, ele desceu, certo? Desceu, mas ele volta para mitigar. Quando ele vem nessa região, eu monto a minha compra. A minha venda, né? Desculpa. Monto a minha venda. Aqui, ó. Um pouquinho mais acima, o stop um pouco mais acima do topo. Aí você faz a sua entrada pelo menos 3 para 1. Quando eu falo 3 para 1, é o risco-retorno, tá, time? Se você investir de risco US$ 100, o retorno precisa ser no mínimo US$ 300, tá? Então você precisa fazer o trade, se você fizer, e sentar na mão, não mexe mais. Fez o trade, fez e acabou. Sai do trade, sai da tela e deixa o trade funcionar para a médio e longo prazo isso ser ao seu favor. Porque nos trades que estão ao seu favor, você pega 1 para 1 e já tira, quando você tomar um stop também é 1 para 1. E às vezes até mais, que você está tentando ganhar mais e acaba não bate. Essa conta, no final das contas, não bate, tá? Então você precisa ser inteligente nesse sentido, tá? É isso que geralmente o movimento
que o mercado tende a fazer em se tratando do Bitcoin. Tá? Então é a primeira coisa que eu vejo, tá? Então esse é o primeiro movimento para venda, continuando vendendo. Então ele pode fazer exatamente esse movimento aqui, vir até aqui em cima, vai chegar, ele pode vir descendo, dar mais uma corrigida e faz uma estrutura de baixa. Ele pode fazer isso aqui, ó, tá? É uma outra possibilidade do Bitcoin. Fregona, e para compras? E para comprar? Como é que seria para comprar? Bom, para comprar, eu teria que ver ele fazer isso aqui, ó. Eu ficaria de olho se ele fizesse isso aqui para comprar. Ele vem até aqui mais ou menos, desce, pode descendo, faz um monte de gambiarrinha aqui. Quando ele chega mais ou menos nessa região aqui, ele sente. E ele já sente criando uma estrutura de alta. Isso aqui, ó. Pronto. Seria basicamente isso aí. Ele teria que vir aqui, sente, dá uma corrigidazinha, sem criar nada, e aí ele volta criando uma estrutura de alta. Fregona, e se ele continuar baixando, porque você falou que ele pode chegar aqui, ó, vir buscar aqui embaixo, claro. Se ele vier aqui, né, ó. Então essa aqui é uma outra possibilidade, tá, time? Deixa marcado aqui também. Pronto. A outra possibilidade é ele fazer exatamente isso aqui, ó. Pode vir até aqui, sentiu, desce criando, estrutura de baixa, veio até aqui, não sentiu nada, volta corrigindo e desce criando novamente uma estrutura de baixa. Por quê? Porque não entrou demanda. Se ele veio, quebrou o fundo e não teve demanda, ele tende a só corrigir e voltar criando estrutura de venda. Mais uma aqui, Bitcoin. Isso quebrando esse topinho. Fregona, e se ele não quebrar o topinho? Se ele não quebrar o topo, daqui de onde ele está mesmo. Sobe só um pouquinho mais, até aqui mais ou menos aqui, ó. Sobe e já desce aqui criando uma estrutura de venda. Pô, chega aqui, vai sentir, porque aqui tem liquidez, de certa forma pode sentir, pode até subir um pouco mais, mas depois ele não suporta, não aguenta isso e desce criando estrutura. Essa é outra possibilidade que a gente tem aqui, criando aqui. Lógico, lembre-se, tem um POI, ele volta para mitigar essa região e depois nós temos venda. Aqui da mesma maneira. Ele sobe, desce, cria uma estrutura, volta para corrigir essa estrutura aqui, depois ele desce. Ok? Seria essa possibilidade aí. Também no Bitcoin. Isso para vendas, né? Que é o que está, o caminho que ele está desenhando para a gente é basicamente essa estrutura. Tá? Então deixa eu fazer um desenho bem legal aqui, ó. Ele sobe mais ou menos até aqui, desce sentindo, pode criar aqui uma região de POI, desce, volta e desce. Esperado. Isso aqui, ó. Fregona, e ele pode depois sentir? Pode. Ele pode vir aqui, sentir e descer criando aqui também. Bora. Isso aí. Para o Bitcoin, é isso, time. Não adianta a gente inventar nenhuma moda aqui. Como eu falei, se quiser aproveitar a alta na tendência de baixa é só se ele quebrar fundos e subir com muita força institucional. Aí ele teria que quebrar esses fundinhos e subir com muita força institucional. Aí sim. Que não é esse caso aqui, aparentemente, por quê? Porque a tendência principal dele é baixista. Se é baixista, pessoal, segue tendência, até que inverta o fluxo da tendência. Como é que eu vou saber? Olha no gráfico diário, observa no de uma hora e vai refinando. Se de uma hora inverteu o diário, inverteu, uma hora inverteu, só espera o fluxo dos 5 minutos, 1 minuto. Bitcoin eu gosto aí, é 15 minutos ou 5 minutos. 1 minuto é muito volátil para o Bitcoin. Muito, 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 muito. Pode ter muita explosão rápida em 1 minuto e te suipar. Lembrando, time, que a gente está com um computador, que toda nossa arquitetura é temporária, né? Está chegando em nosso equipamento novo. Imagino que essa semana, até o finalzinho dessa semana, já chega o computador novo. Aí a gente vai poder ligar essas telas que estão aqui, colocar as câmeras para vocês poderem ver, né, o ambiente mesmo. Não vai ser como a gente está usando a plataforma Zoom, né? Tem um limite, resolução ruim. Então, realmente, eu sou meio chatinho para essas coisas, eu gosto de coisa muito bem feita, mas é o que a gente está usando, até porque tem tido uma demanda muito grande da galera perguntando, né, sobre, pô, Fregona, como é que você enxerga os gráficos assim? Você não usa nada, nenhum indicador, e como é que você acerta isso? Né, você não está usando médias móveis, você não está usando nenhum tipo de gráfico? Não, não, é leitura gráfica.
Já tenho dado algumas informações sobre isso a vocês, de que, por exemplo, eu não opero notícias e um motivo pelo qual eu não opero notícias. Conheço muito trader bom que opera notícias, mas a minha forma de trabalhar no meu planejamento de trading, né, que é o trading plan, não me permite entrar em operações que possam ter uma grande volatilidade devido a notícias. Por isso que a primeira coisa que a gente faz antes de operar é verificar se tem notícias que podem interferir no nosso gráfico ou naquele ativo, né? Naquela paridade que a gente está trabalhando naquele momento. Tranquilo, time? Então, se você não está inscrito aqui, vai, dá um likezinho, dá um joinha aí, né? Se inscreva, ativa o sininho para você receber sempre notificação. Todos os dias eu tenho conteúdo aqui, publico conteúdo. Pelo menos no YouTube eu procuro todo dia, mas no nosso grupo todo dia tem, no grupo de WhatsApp, que vai estar na descrição do vídeo aqui, você poder fazer parte. Convida alguém que você gosta, é gratuito, é só para amigos, é para gente que está trocando ideia, querendo crescer no mercado, buscando oportunidades, estudando. É um grupo de informação compartilhada, então vai ser muito bem-vindo ter você com a gente. E no nosso Instagram, é claro, @FregonaTrader, e a gente se vê. Fique com Deus, Deus abençoe você e sua família, uma ótima segunda, porque amanhã, na terça-feira, a gente está de volta. Valeu!